Senhor libertou o seu povo. Aleluia. Todos de pé para darmos início à Santa Missa cantando. Anunciai com gritos de alegria, proclamai até os confins da terra, o Senhor libertou o seu povo, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, o amor do Pai, cheio de misericórdia, e a força consoladora do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, queridas mães, sejam todos bem-vindos a esta celebração eucarística neste 6º domingo da Páscoa, 2º do mês de maio, onde nós rezamos de maneira especial pelas mães presentes nesta Santa Missa, aquelas que estão em casa e também por aquelas que já contemplam a face do Pai na eternidade. Humildemente nos coloquemos diante do coração misericordioso do nosso Deus e, arrependido das nossas faltas e fraquezas, peçamos a Ele o seu perdão, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Entoemos o hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor, e na
na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor estes dias de júbilo em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando gritos, grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus.
Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmo a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmo ao seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios expondo entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. O mar a ele mudou em terra firme e passaram pelos rios a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutai. Vou cantar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitei minha oração e meu clamor. Não afastou longe de mim o seu amor. Não afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, sois felizes, pois o Espírito Santo
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, clamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meu querido irmão e amigo Diácono Aerto, caríssimas irmãs religiosas, meus irmãos e minhas irmãs, amadas mães, reunidas nesta manhã, deste segundo domingo de maio, domingo dedicado às mães, neste mês que nós temos como devoção primeira nosso amor a Nossa Senhora, modelo não só para as mães, mas para todo cristão. A Virgem Santíssima desperta sempre em nós esse compromisso com a evangelização, pois ela se apresenta como a primeira discípula missionária do seu Filho Jesus Cristo. Estamos neste sexto domingo da Páscoa e as leituras que ora acabamos de escutar nos remete de forma espiritual a meditarmos sobre o grande dom do Cristo ressuscitado, que celebraremos com toda solenidade daqui a 15 dias em Pentecostes, o Espírito Santo de Deus.
Tanto o Evangelho que acabamos de escutar, como as leituras, mostram a presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade no coração de cada um de nós, impulsionando o nosso testemunho de sermos mulheres e homens da Igreja, querida pelo Pai, constituída por Jesus Cristo, presente no mundo pelo testemunho que nós procuramos dar todos os dias. O Espírito Santo, que conduziu Filipe, diácono, para Samaria, a fim de anunciar Jesus Cristo e dar testemunho dele. Após a grande perseguição contra os cristãos na comunidade primitiva de Jerusalém, após a morte por apedrejamento de Santo Estevão, diácono e também missionário da comunidade de Jerusalém, os outros viram na perseguição em Jerusalém a necessidade de sair pelo mundo, não calados, mas anunciando Jesus. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Basta a gente recordar, quando a comunidade apresentou aos apóstolos 7 homens tirados da comunidade, para que pudessem servir as mesas e a caridade das viúvas e órfãos em Jerusalém, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em missão. Esse gesto de impor as mãos é a grande invocação que ainda hoje se faz nas ordenações dos ministros do altar, diáconos, padres e bispos, pedindo a efusão do Espírito Santo. Por que Filipe foi a Samaria? Porque estava cheio do Espírito Santo. Não apenas o medo da perseguição em Jerusalém. Se aqui o ambiente é hostil, eu vou para outro lugar. E foi para Samaria, aquele território, às vezes, tão desprezado pelos judeus. Basta a gente recordar do episódio do diálogo de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Nós meditamos este ano no 3º domingo da Quaresma. E São João Evangelista é bastante explícito quando ele escreve aquela passagem. Ele diz que Jesus sentou junto ao poço, aproximou-se uma mulher e Jesus pediu a ela água. E a mulher responde: como é que você, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? São João coloca, após esse diálogo, de fato, escreve São João, os judeus não se dão com os samaritanos. Mas após a ascensão do Senhor, após a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes, muros são derrubados de preconceito, seja religioso, cultural, geográfico. Quem tem Jesus no coração, quem recebe o Espírito da verdade, o defensor, ele se enche, essa pessoa se enche de toda a coragem para anunciar Jesus Cristo, pois está convicto que o Senhor está agindo através de suas palavras e ações. É assim a missão de Filipe, é assim que deve ser a missão de cada um de nós, que recebemos o santo batismo, e creio que muitos já confirmaram o seu batismo recebendo o sacramento da Crisma, e pelo mundo afora anunciando Jesus Cristo. E Filipe ainda teve das bênçãos de Deus, além do anúncio, a cura de inúmeros paralíticos e possessos de espíritos impuros. Por isso que quando a notícia chegou a Jerusalém,
Pedro e João, os apóstolos, foram a Samaria e confirmaram na fé aqueles que tinham recebido o batismo das mãos de São Filipe, diácono. Os apóstolos impuseram as mãos e os confirmaram na fé. Aqui está uma das fundamentações bíblicas do sacramento da Crisma, nos primórdios da igreja. O que os apóstolos fizeram, ainda hoje os bispos fazem quando celebram o sacramento da Crisma, ou algum sacerdote que o bispo delega para aquela mesma missão. Assim a gente vai vendo a necessidade de estarmos sempre conduzidos pelo Espírito, o defensor, o paráclito, o Espírito da verdade. Que Jesus prometeu aos apóstolos na última ceia. Domingo passado nós já meditávamos um trecho deste sermão, testamento de Jesus na última ceia. Domingo foi aquele diálogo de Jesus com São Tomé e com São Filipe, quando Jesus se apresentava a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois dizia São Filipe, apóstolo: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Prossegue o sermão, testamento de despedida, e Jesus hoje mostra a necessidade do envio do Espírito Santo, para recordar tudo o que ele ensinou aos apóstolos. Assim, quem recebe o Espírito Santo de Deus assume a nobre missão de anunciar e testemunhar Jesus Cristo. Mas o testemunho que nós devemos dar de Jesus deve estar envolvido por duas virtudes muito importantes que São Pedro escreve na sua primeira carta, segunda leitura de hoje: respeito e mansidão. Ninguém deve anunciar Jesus Cristo sem mansidão de coração, sem o respeito pelo outro, independente de quem quer que seja. Algumas vezes, muitos missionários têm anunciado Jesus de forma errônea. Quando eu digo de forma errônea, é com muita imposição, sendo senhores e senhoras da verdade absoluta. Jesus nos manda anunciar o seu nome, a vontade do Pai, através do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o defensor. E Pedro acrescenta àquela comunidade por ele evangelizada em Roma: levem sempre o nome de Jesus Cristo com respeito e mansidão, até para aqueles que os acusam. Às vezes a gente quer revidar. Alguém que porventura tenha nos destratado, falado mal da gente. A gente: vou pagar com a mesma moeda. Cabe por isso. Quem faz desse jeito ainda não está repleto do Espírito da verdade e do defensor. Mas quem faz um anúncio com mansidão e com respeito, dá provas de que vive sob a ação do Espírito da verdade, do defensor, permanecendo em Jesus Cristo, permanecendo em Jesus, unido a Ele, para nunca se esquecer dos seus ensinamentos e da vontade do Pai, manifestada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, sempre vai ser oportuno o anúncio do Evangelho de Jesus por todos nós, batizados, configurados no Espírito Santo pela Santa Crisma,
anunciar Jesus Cristo com respeito e mansidão de coração. Esse é o grande testemunho. E aqui eu quero ilustrar essa minha reflexão com algo que aconteceu quinta-feira passada, à tarde, aqui na nossa cidade do Recife. Os bispos, Dom Paulo Jackson, nosso arcebispo, Dom Josivaldo, Dom Nereu, os bispos auxiliares, eu, Padre Fábio e Padre Adriano, da paróquia de Tegipió, nós fomos visitar algumas ruas e famílias que estão sofrendo por conta das chuvas e da inundação do rio Tegipió, lá na comunidade de Coqueiral. Fomos lá levar a solidariedade da igreja, através da Cáritas Arquidiocesana e do Regional. Uma visita onde mais uma vez a gente constata aquilo que, digo, já estamos cansados de todos os anos ver o sofrimento desse povo. Marcas da água a mais de metro dentro da casa do povo de Deus. O povo tira aquela água, faz uma limpeza como pode e retorna para aquelas casas. A gente olhava para cada família, mesmo naquela dor, naquele desespero, algo que é superior a toda dor, um olhar de esperança. Acreditem, um olhar de esperança. Não, senhor bispo, não, padre, nosso Senhor está com a gente, não levou tudo não. Estão entendendo? A água não levou tudo não. Ainda ficou esse sofá que a gente botou em cima de uma mesa para a água não levar. E a gente está dormindo aqui nas maiores necessidades, aquilo que a gente já conhece. Só na comunidade de Coqueiral que a gente foi. Mas são várias, dezenas de comunidades passando pela mesma dor. Lá para metade do nosso caminho, encontramos algumas famílias que vinham carregando uma cesta básica bem generosa e outros com alguns colchões. E a gente perguntou: estão vindo de onde? Ah, nós estamos vindo da igreja do pastor Marcos, Igreja Batista de Coqueiral. Olha, o pastor Marcos é uma presença de Jesus em nosso meio. Dom Paulo, que coisa tão boa, eu conheço o pastor Marcos. Eu acho que eu vou lá na igreja agradecer ao pastor. E fomos, bispos e padres, à igreja do pastor Marcos, que nos recebeu na maior alegria do mundo, que nos mostrou a ação dos nossos irmãos batistas evangélicos, que nós nos prontificamos também em somar com ele, como igreja católica. Coisa mais linda do mundo, evangelho vivo, de comunhão, de pontes, de diálogo, de compreensão do outro, e de vendo que o amor de Jesus Cristo, o impulso que o Espírito Santo concede a todos nós, está no coração de todo homem e mulher de boa vontade, independente da igreja que seja. Sentamos, conversamos com o pastor, ele mostrou tudo que ele tem realizado lá. O pastor tem até um bote, quando as ruas estão muito alagadas, ele entra com um bote para tirar as pessoas das casas. Forte. E ele ainda disse: Dom Paulo, eu não fui padre, porque essa deusa linda que está do meu lado não deixou, era a esposa dele. Mas eu ainda pensei em ser padre. A igreja, né, tem um celibato, eu estou com ela. A gente riu muito com essa história. Rezamos. Quando Dom Paulo deu a bênção, o pastor no final disse: ô Dom, que um dia a gente fale a mesma língua. Forte. Porque Jesus fala isso no sermão da última ceia. Eu rezo, Pai, para que todos sejam um, como eu e você no Espírito Santo. Lindo. Rezamos, nos prontificamos, e as ações já estão sendo feitas, de trabalharmos juntos naquela comunidade. Sabe o que é isso? A força do Espírito Santo impulsionando
cristãos verdadeiros, autênticos, a ter sempre no coração a força transformadora do amor. Eu estou dando esse testemunho neste domingo, para que a gente cesse de levantar muros de hipocrisia, de disse-me-disse. Derrubem esses muros. Nós devemos construir pontes de diálogo, de fé e de muito amor para com todos, independente de quem quer que seja. Pontes de amor. Assim, nós daremos sempre testemunho no mundo que vivemos sob a ação do Espírito da verdade, o defensor, esse grande presente que Jesus concede àqueles que verdadeiramente o seguem. Segue Jesus Cristo como caminho, verdade e vida, como manifestação plena do amor do Pai. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãs e irmãos, cheios de confiança na promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos, supliquemos a Deus Pai que o envie à sua igreja, dizendo com fé: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos bispos que confirmam a fé da igreja, pelos presbíteros que apacentam os fiéis e pelos diáconos que exercem a caridade, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos leitores que proclamam a palavra, pelos acólitos que servem ao altar e pelos salmistas que louvam o Senhor, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os que trazem Deus no coração, pelas religiosas de vida contemplativa e por aquelas que cuidam dos mais pobres, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito, pelos que sabem da razão da sua esperança e por esta comunidade paroquial que adora Cristo, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todas as mães aqui presentes, por aquelas que se encontram longe de seus filhos e filhas e por todas as já falecidas, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos nossos dizimistas e colaboradores, para que sempre expressem a generosidade que o próprio Deus lhe inspira no coração, através da prática do fiel do dízimo e das ofertas, oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus, Pai de misericórdia, que destes a estes vossos filhos e filhas, a graça de reconhecerem que os amais, enviai-nos do céu o vosso Espírito, para que seja nosso defensor e nosso guia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, canto do ofertório. Eu vejo sua luz no povo, por isso
para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças
e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, e o nosso Bispo Paulo, seus auxiliares Josivaldo e Nereudo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Coloquemos no altar de Deus a memória das mães que já estão na eternidade. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede, irmãos caríssimos, como Jesus é bom, feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
pastoral da liturgia vai entregar uma lembrancinha às mães. Por favor, fiquem de pé. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Eis a verdade
Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Sentemos por um instante, minuto do dízimo. O Evangelho deste dia nos convida a confiar mais profundamente em Deus e a reconhecer sua presença constante em nossa vida. Muitas vezes buscamos sinais extraordinários, mas Deus se manifesta nas coisas simples, no cuidado diário, nas pessoas ao nosso redor e nas oportunidades de fazer o bem. Ser dizimista é uma dádiva e uma escolha. É uma oportunidade de fazer o bem, ajudar no servir a Cristo e dar apoio aos que levam a palavra do Senhor. É amar a Deus e ajudar a sua comunidade a pregar o Evangelho e contribuir, acima de tudo, com o seu coração para a obra do Senhor. Seja dizimista em nossa paróquia. Procure a pastoral do dízimo após as celebrações ou a secretaria paroquial após as celebrações. E também seja padrinho ou madrinha dos 155 anos de graças. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, a minha oferta. Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Não é um auxílio, porque não precisais dele. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Esta oferta representa a minha gratidão. Esta oferta representa minha gratidão. Pois o que eu tenho, eu recebi de vós. Amém. Pois o que eu tenho, eu recebi de vós. Amém. Nossa gratidão aos irmãos e irmãs dizimistas da nossa comunidade, que no ato de fé, de partilha, de amor, mensalmente nos ajuda a manter tantas frentes de pastoral na nossa paróquia. Deus os abençoe abundantemente com saúde e paz. Recordo aos casais que estão se preparando para celebrar o sacramento do matrimônio. Próximo sábado, dia 16 de maio, teremos encontro de noivos lá na Matriz das Graças. Os casais que ainda não se inscreveram devem fazê-lo na secretaria da paróquia. Lembro que também estão abertas as inscrições para o sacramento da Crisma, a ser realizado toda quarta-feira às 19 horas, lá também no Salão Paroquial das Graças. Aberta também as inscrições para a primeira Eucaristia das crianças acima de 8 anos, de 8 aos 12, procurar a secretaria da paróquia. A pastoral familiar da nossa comunidade está fazendo um apelo aos casais, jovens, viúvos, solteiros, a fazerem parte dessa pastoral, que é tão importante, pois envolve toda a família, nossa igreja doméstica. Então, se você se sentiu tocado, como batizado, na força do Espírito Santo, de testemunhar Jesus Cristo, participe de um dos grupos e movimentos da nossa paróquia e faça essa ação de anunciar o nome do Senhor, testemunhando com amor, com respeito e mansidão para com todos. Quero também pedir o auxílio de 3 itens para as cestas básicas. Nossos vilões, café e óleo de soja e também biscoito. As outras coisas, graças a Deus, já chegaram. Só está faltando um biscoitinho, o café e óleo de soja. Quem puder nos ajudar durante esses dias do mês de maio,
pode trazer aqui para a capela ou levar lá para a Igreja das Graças. Mantemos a campanha dos eletros eletrônicos usados, que a gente traz para a igreja, a Recicle, faz o destino correto e ainda deixa um dinheirinho para a igreja. Então, nos ajude com esse lixo eletrônico que às vezes a gente tem em casa, eletrônico, né? Ocupando espaço. Traga para cá e a gente faz a destinação correta. Nós temos na próxima quarta-feira, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Convido a todos para as 18h30, aqui na Capela da Jaqueira, rezarmos o Santo Terço. Depois sairemos em procissão luminosa, daqui da capela até o Colégio das Damas. É pertinho, conduzindo a imagem de Nossa Senhora. Lá na igreja do Colégio das Damas celebraremos a Santa Missa. Quarta-feira, 13 de maio, 18h30, o Santo Terço, aqui na capela. Depois a procissão luminosa com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Peço às mães que fiquem de pé nesse momento. As mães. Vocês estão com essa oração na mão, que a paróquia passou para vocês. É uma singela lembrancinha para que vocês possam guardar com muito carinho na Bíblia, no livro de oração, e rezar sempre que puder. Então vocês vão fazer agora essa oração em voz alta. Podem começar. Que Deus as abençoe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Todos de pé. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar a consagração a Nossa Senhora, consagrando nossas mães, consagrando todos nós a proteção da Virgem Santíssima. Prova
Viva as mães que estão no céu. Viva Jesus Cristo. Nas missas que eu já celebrei hoje pela manhã, eu fiz um lembrete muito importante. Hoje é pecado uma mãe abrir fogão para botar comida no fogo. Está ouvindo? É pecado. Quem vai cozinhar são os filhos e os maridos, mesmo que saia macarrão com salsicha. Mas se uma mãe for pegar a panela hoje, é pecado. Está ouvindo? Na missa das 7 lá na matriz, uma mãe levantou o braço e disse: ô padre, peça para eles também lavar os pratos. Eu disse: muito bem. Então hoje mãe não faz nada, nem cozinha, nem chega numa pia de prato, viu? Bota os filhos, bota esses cabas grandes para fazer, viu? Cozinhar, né? Fazer macarrão com salsicha e comer direitinho, tá certo? Não abra o fogão, por Nossa Senhora. Quem vai são o marido. Está ouvindo o diácono, sua esposa está ali, eu estou olhando para ela, tá certo? Deus nos abençoe. E a sobremesa vocês levam de Gilson, que está ali, ó. Já tem docinho, tem bolo, entendeu? Aí leva a sobremesa de Gilson, que faz uma festa. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.